Salve, torcedor corintiano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Corinthians. Galera, hoje eu trouxe o corte do Sami Carvalho e também do Cereto. Vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações e notícias do Timão para vocês, ok? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo que o Corinthians tem uma lista de jogadores negociáveis e que podem deixar o clube ainda nesta temporada. Eu vou te contar essa história e citar o nome deles. Vamos também falar ainda nesse blend de informações dos 8 patrocinadores que existem no uniforme do Coringão, meu amigo. Vou te citar valores, tempo de contrato, um pente fino dos patrocínios do Corinthians no seu uniforme. Ainda nesse blend de informações, a situação de Giovani, o Fabinho Soldado não alivia e mostra que está na bronca com o atacante e os seus representantes. Tem também, neste blend de informações, a situação de Thales Magno. Já fechou? Está renovado com o Coringão até o final do ano? Sim ou não? Tudo isso agora para você. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Fabinho Soldado está revoltado, né, com o atacante corintiano. Trata-se do Giovani, tá? O executivo de futebol, né, explicou a situação do jogador que tem contrato até o meio do ano e foi, né, utilizado nesta temporada em um jogo, né, contra o Novo Horizontino. Foi bem, deu assistência, né? E aí mexeu com os ânimos da torcida. A questão do Giovani, que é melhor que muito atacante no Corinthians, melhor que o Hector, enfim, melhor do que Pedro Henrique, que estava aí, foi embora, melhor que o Pedro Raul, que estava aí, né, foi embora, mas pode voltar. Vamos lá, abre aspas para o Fabinho Soldado. Já fizemos algumas propostas e o jogador decide. Ele chegou até esse momento, ele decide o que quer para a carreira dele. Está treinando com a gente, foi até para alguns jogos dentro das necessidades da comissão técnica. Se houver necessidade e a possibilidade de usá-lo, o Corinthians vai usar, né? Quanto à sua decisão, precisa perguntar para ele o que ele decidiu para sua carreira. E depois ele completa ainda, porque o Fabinho entende que ele não renovou porque ele não quis. Se no momento que estamos aqui e não houve uma renovação para o Corinthians, está muito claro. Mas, de novo, a pergunta tem que ser feita para ele. Vai lá perguntar para ele. Né? Essa parte foi minha, tá? Para quem agencia a sua carreira. Fato é que ele vai jogar no Corinthians, vai trabalhar no Corinthians. Fato é que vai jogar no Corinthians, vai trabalhar no Corinthians aqueles que querem. E nós estamos muito felizes com o elenco que montamos e com todo o trabalho que está sendo desenvolvido, tá? O Giovani foi afastado do restante do elenco em outubro de 2024 por conta de impasses na renovação contratual. O Ramon deixou claro que foi por isso que não utiliza o jogador. Eu achei até um grande erro, até perigoso para o Corinthians na questão jurídica, né? O Ramon ter falado na coletiva que, né, ele não ia mais ser utilizado porque não queria renovar, ele tem contrato até o meio do ano, tá? O contrato dele vai até julho, 31 de julho deste ano. E aí, nessa temporada, do nada, ele foi relacionado para um jogo que o Corinthians não tinha muitas opções no ataque, e ele foi relacionado, né? Entrou na partida ali contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, e o Corinthians venceu aquela partida com uma assistência do Giovani, tá certo? Ó, deixa o like aqui. E você, como que você agiria? Quem tá certo nessa questão do Giovani? Comenta aqui embaixo. Corinthians tem 8 patrocínios agora na camisa, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Corinthians oficializou a Apigás, né? Ou Epigás, né? Como novo patrocinador da equipe, né, masculina, né? Da camisa. Vai preencher, né, o peito, né, o tórax, né, a região aqui do tórax, né, a Epigás, e o Timão chegou a 8 patrocínios no uniforme com esse acordo, tá? É bom lembrar que faltam apenas 2 espaços, né, que estão livres. A barra frontal da camisa, tá? Chegou a ter o patrocínio pontual lá das Havaianas, mas não rolou em definitivo, né, fixo. E a parte traseira do calção. Por isso que eu falei uniforme, não camisa. São 8 patrocínios no uniforme. Então envolve aí o uniforme todo do Coringão e não apenas a camisa, tá?
É bom lembrar que estão ocupadas já o tórax, as mangas, o master, a barra traseira da camisa, os ombros, a parte superior das costas, os meiões, o lado esquerdo frontal do calção, todos preenchidos, tá? Vamos às marcas, né? A patrocinadora master, não posso falar aqui o nome, você sabe, ES, né? Enfim, o contrato vai até julho de 2027, contrato longo, tá? 103 milhões fixos por ano. Eu não falo por conta de limitação aqui no YouTube. O Banco BMG está nas mangas, vai até dezembro do ano que vem, 2026, 12 milhões fixos por ano, tá certo? A Epigás no tórax, né, fevereiro de 2026, não foi divulgado o valor. A elétrica área, né, barra traseira da camisa, dezembro de 25, não foi divulgado o valor. Né? A Viva Timão ombros, né, dezembro de 26, também não foi divulgado. A Easy Seguros também não foi divulgado, parte superior das costas. A Casinc Consórcios Meiões, dezembro de 25, né? Também não foi divulgado. E a Unicesumar, lado esquerdo frontal do calção, até fevereiro, né, de 25, termina nesse ano, tá? Essa lista aqui, né, sempre para ser honesto com o nosso trabalho, né, eu peguei lá no meu timão, numa matéria bem elaborada, ela bem bacana, tá? Do meu timão, fazendo um resumo aí, eu, né, tô passando para vocês aqui, para vocês darem uma olhada lá depois, tá? Se quiser acompanhar a matéria, mas tô passando aqui no vídeo para vocês, deixa o like e me fala o que vocês acham, né, do uniforme do Coringão e dos 8 patrocinadores. Tá bom, Coringão? Olha só, o Corinthians tenta essa semana, no máximo, fechar a renovação do Thales Magno até o final, né, da temporada 2025. Eu não garanto que isso vai acontecer, tá? O Fabinho Soldado, né, inclusive deu o prazo, né? Vou colocar isso na boca dele para ninguém me cobrar depois, porque quando eu falo, acontece, meu amigo. Eu falei sexta-feira para vocês, quando falaram que a negociação com o Odilere já tinha acabado, né, que não ia acontecer mais. Na sexta-feira eu disse, o Corinthians fez uma nova proposta e deu um checkmate, que é resolver nesse final de semana. No domingo estava resolvido. Quando o cafezinho fala, está resolvido. Então, esse prazo não sou eu que estou colocando. É o Fabinho Soldado, vou até abrir aspas aqui. Houve algumas conversas e essa semana a gente espera intensificar um pouquinho e trazer um final. O atleta está muito satisfeito, tem um desejo enorme de continuar no Corinthians e também é o nosso desejo. Mas é claro que existe um processo que precisa estar avançando e essa semana é uma semana importante para isso. Seria uma extensão de empréstimo, tá? Então tá claro aqui, o jogador de 22 anos chegou ao Corinthians no ano passado por empréstimo até o meio desse ano, tá? Ele pertence ao New York City. O Corinthians, né, ficou acordado que o Corinthians teria que desembolsar. Tá meio, ainda falta uma transparência aí. Tem gente que fala que são 13 milhões e meio de dólares, né? E tem gente que fala que são 15 milhões e meio de dólares. É claro que ainda tem, né, 1,5 milhão de dólares aí que já dá 15, né, pelo empréstimo. Então, se o Corinthians comprar o jogador, no mínimo, o valor total gasto são 15 milhões de dólares, tá? Possui algumas metas a ser batidas. O New York City acredita que o jogador deveria jogar mais, né, no Corinthians, né, para valer a pena, né, um novo empréstimo. E, curiosamente, essa semana ele já foi titular domingo e tem tudo para ser titular num jogo importante de Libertadores na quarta. Tá? O Corinthians quer decidir essa semana aí a questão do Thales Magno. Tá? O que tá pegando? O empréstimo até o final do ano, o Corinthians pediu que mudasse o valor de opção de compra. Não sei se conseguiu. Tá? Então, assim, ou vai ser atualizado esse valor de opção de compra, ou o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana. Uma das duas coisas, né, aconteceu ou vai acontecer para esse, né, empréstimo ser prorrogado, tá? Ou alteração no valor de compra, tá? Que eu tenho até medo que possa ter uma compra já. Eu tenho até medo por conta do valor, não sei qual o valor. Eu tenho até medo que possa surgir uma obrigação de compra, não mais uma opção de compra, e também mudar o valor da opção de compra, né? E o mais simples é o Corinthians estar pagando por mais 6 meses, que eu acho que é o mais correto, tá bom? Então, essa semana, segundo o Fabinho, tem uma definição, dedo no like, e agora vamos com a informação exclusiva.
Eu apurei aqui uma lista de jogadores que o Corinthians pretende negociar nessa temporada. É uma pequena lista, tá? Alguns nomes vão te surpreender, acho que 2 deles vão te surpreender, tá? E outros, né? Você já imaginava. Isso é claro que nunca vai ser confirmado pelo Fabinho Soldado, nunca vai ser confirmado pelo Augusto Melo e por ninguém, até por questão de ética, e eles estão certos de não confirmar, porque são jogadores, né, que pertencem ao clube. Isso é ruim para o ambiente confirmar um negócio desse. A gente falar é uma coisa, agora o Corinthians falar é outra, né? Tem outro peso, tá? E é patrimônio do clube. Então vamos lá. O Palácios eu já havia falado para vocês, mais uma vez, né? Vocês viram a entrevista do Fabinho Soldado, falando que não dá para ficar realmente com 4 laterais e que vamos ter novidades no meio do ano, no decorrer do ano, aí, com saídas de atletas. Ele falou isso. E a pergunta era sobre o Palácios. E eu falei para vocês, né, quando surgiu a informação que o Corinthians ia mandar embora o Bidu, eu falei, esquece, é mais um acerto do cafezinho, do cafezeiro. Eu falei, esquece. Quem eles não gostam é o Palácios. Teve problema de disciplina, o empresário dele reclamou que ele era titular, se irritou demais, e a questão que eles consideram que o Palácios tecnicamente não é bom, é ruim. Então, na avaliação deles, Palácios, meu amigo, esse o Corinthians quer de qualquer jeito negociar, tá? É um jogador que o Corinthians vai tentar negociar no mercado, e o que chegar vão facilitar para ele sair, tá bom? Além do Palácios, o Charles. O Charles, o Corinthians acha um jogador que é interessante hoje negociar. Mas ele, por exemplo, essa questão do Ceará, ninguém confirmou ainda, né? Se é verdade ou não. Mas se o Charles quiser ir para o Ceará, tá? O Corinthians facilita, beleza? Facilita como? Pagando metade do salário. Vai por mim, é o que eu apurei. Héctor Hernandes também já foi avaliado que não dá para ser jogador do Corinthians. Então, se pintar uma negociação, o Corinthians quer negociar também o Héctor Hernandes. E agora 2 nomes, né, que estão numa lista assim de... Não que o Corinthians quer negociar, tá oferecendo, quer vender. Isso não existe. Por favor, tá, gente? Informação, eu costumo dizer, não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Por exemplo, qualquer proposta que chegar para o Coronado, o Ramon Dias já avisou que pode liberar, tá? Ele não é um jogador imprescindível, mas o Corinthians não está oferecendo ele no mercado. Então vamos lá, anota bem aí. E outro jogador que me surpreendeu é o Léo Maná. Só que o Corinthians renovou com o Léo Maná. E aí o Corinthians também vai ter que ir no mercado buscar um lateral direito, tá? Me falaram também que se chegar algo para o Maná, o Corinthians seria interessante para o Corinthians emprestar, né, ou negociar em definitivo e até emprestar. Mas ele é o único hoje substituto do Mateuzinho. Aí creio eu que o Corinthians ou apostaria mais no Jacaré ou iria ao mercado, e acredito que sim, iria ao mercado buscar um lateral direito, tá? Então são informações aí de uma pequena lista que o Corinthians vê hoje de atletas negociáveis ainda em 2025. Lembrando que o Coronado não é que o Corinthians quer negociar, é que o Ramon coloca numa lista de, se pintar algo bom, até por ser um jogador de 2 milhões de reais no banco, pode liberar, tá bom? O restante é porque realmente não foi aprovado. E claro que nunca vão falar isso publicamente, mas eu falo para vocês, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. O Corinthians agora quer passar o carro, quer golear a equipe. A expectativa é de uma goleada da equipe do Corinthians, não só de uma vitória, mas também uma goleada da equipe do Corinthians sobre o time da Venezuela, que é muito fraco tecnicamente. A diferença de qualidade do Corinthians é muito grande em relação ao time venezuelano. O Corinthians que terá 2 compromissos importantes na semana, né? Joga amanhã pela Libertadores, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, que estará absolutamente lotada, e depois também na Neoquímica Arena, o Corinthians vai jogar contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista no próximo domingo de Carnaval. O Corinthians vai jogar, portanto, no Carnaval, domingo, pelo Campeonato Paulista. E aí, na semana que vem, se tudo der certo, se o Corinthians se classificar na Libertadores da América, e tudo indica que vai conseguir a classificação, o Corinthians deve jogar no Equador, na quarta-feira, contra ou Barcelona de Guayaquil, ou contra o El Nacional do Equador, provavelmente contra o Barcelona de Guayaquil, que venceu a primeira partida contra o El Nacional do Equador. Bom, para este compromisso,
do Corinthians contra a equipe da Universidade Central da Venezuela, a possibilidade é muito grande do técnico Ramon Dias fazer alterações no time do Corinthians. O Corinthians normalmente joga no esquema 4-4-2, com 3 volantes no meio de campo, e joga nesse esquema, e com 2 atacantes, né? Normalmente é assim que o Corinthians joga. Lembrando que o Ranieri não joga, o Ranieri está machucado, vai ficar cerca de um mês longe do time, se machucou na partida lá na Venezuela. Então, normalmente é assim que o Corinthians joga, é assim que o Ramon Dias gosta mais de jogar. Mas o Ramon Dias abriu a possibilidade, na última entrevista coletiva, no jogo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, de aumentar o repertório tático e escalar um time do Corinthians mais ofensivo, e escalar um time do Corinthians no ataque. Foi assim quando ele fez as alterações contra o Guarani no segundo tempo e colocou um time mais ofensivo dentro de campo. Com isso, ele sacaria do time um dos volantes, um dos jogadores de meio de campo, provavelmente o Bidon sairia do time, para a entrada do Thales Magno. O Thales Magno seria a surpresa ofensiva desse time do Corinthians. Então, eu quero escalar para você 2 possibilidades de campinho, porque o time ainda não está definido, só será definido 1 hora antes do jogo contra a equipe da Universidade Central da Venezuela. Mas dá para a gente escalar, desenhar 2 possibilidades de campinho desta partida do Corinthians contra a equipe da Universidade Central da Venezuela. A primeira, que é o time normal, que é o time titular, que é o time na escalação normal, com 3 volantes no 4-4-2. A primeira no 4-4-2 é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e o Hugo, lateral esquerdo. O Hugo ganhou a posição do Matheus Bidu. Martínez no lugar do Ranieri. André Carrillo, o Bidon e o Garro no meio de campo. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians teria, então, uma formação no 4-4-2, com 3 volantes no meio de campo e com o trio ofensivo Garro, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Essa é a escalação que o corintiano está mais acostumado. Mas aí, alguém vai se perguntar, mas será que precisa jogar com 3 volantes dentro de casa contra um time tão fraco assim, como é Universidade Central da Venezuela? Por isso, abre-se a possibilidade do Corinthians jogar com um time mais ofensivo. E aí eu coloco o time no 4-3-3. Desenhei o time no 4-3-3 para vocês. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e o Hugo. Martínez, o Carrillo e aí o Garro, saindo o Bidon no time. E você percebe que muda um pouco a configuração no meio de campo. Sai o Carrillo e sai o Bidon e entra o Thales Magno no ataque. Sai o Bidon e entra o Thales Magno no ataque. Então ficaria Thales Magno, Yuri Alberto e o Memphis Depay. O Memphis, na partida contra o Guarani, ele entrou no ataque pelo lado esquerdo. Ele fez uma função no ataque jogando pelo lado esquerdo do Corinthians, né? Não exatamente como um ponta esquerda, mas ele fez essa função jogando pelo lado esquerdo. É um jogador muito técnico, de muita qualidade, tem condições de fazer esta função pelo lado esquerdo. Então ficaria um quarteto ofensivo, né? Rodrigo Garro, Thales Magno, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Vamos ver, esperar para saber qual será a formação ofensiva do técnico Ramon Dias. Qual será? Se será uma formação mais convencional, a formação normal, ou se será uma formação
mais ofensiva para esse jogo contra a Universidade Central da Venezuela. Eu falei do Thales Magno, por falar em Thales Magno, semana decisiva do Corinthians para o Thales Magno, para a contratação do Thales Magno. O Corinthians já está conversando com o New York City da Venezuela no sentido de renovar o empréstimo do Thales Magno. O Corinthians tem uma cláusula de opção de compra no contrato. E o empréstimo do Thales Magno termina no meio do ano. Mas o valor é considerado alto, cerca de 13 milhões e meio de dólares, que é algo em torno de 77 milhões e 200 mil reais. É um dinheiro que o Corinthians não tem nesse momento. Segundo o Fabinho Soldado, o Corinthians tem conversado com o pessoal do City toda semana, que tem avanços em pontos importantes no contrato do Thales Magno e que ele tem esperança de que logo possa ser resolvido e que a esperança é que seja resolvido essa semana, que o Corinthians consiga resolver esta semana a questão do Thales Magno. Bom, e eu falei do ataque do Corinthians e quero falar também do Romero, porque o Romero é um jogador que quando a gente fala do ataque, a gente esquece de falar do Romero, mas o Romero, ele é o maior artilheiro da Arena Corinthians, com 40 gols marcados. Tá muito bem, obrigado. Aliás, dentro da Arena ele tem 41 gols marcados, né? 41 gols marcados. Abriu 5 de diferença para o Yuri Alberto. É o principal artilheiro da Arena, da Neoquímica Arena. E o Romero chegou a 65 gols e se igualou ao Jô como o grande artilheiro do time no século, nas 2 últimas décadas e meia. 65 gols com a camisa do Corinthians. É para poucos esse número do Romero, ele que, quando você escala o time do Corinthians, o time ideal do Corinthians, o Romero acaba ficando de fora, né? Quando você quer mexer no time do Corinthians, deixando o time do Corinthians mais ofensivo, a primeira opção é o Thales Magno, não é o Romero. Mas o Romero vem se mostrando cada vez mais importante nesse time do Corinthians, é mais uma opção do técnico Ramon Dias para escalar essa equipe corintiana. É isso aí, galera. O que você acha aí da lista de dispensa, né? Eu vou falar minha lista aqui para vocês, tá bom? É minha opinião, tá, galera? Deixa nos comentários aí, tá? A sua lista aí, pra gente debater um pouco. A minha lista é Palácios, Hector Hernandes, Charles, tá? O Pedro Raul já foi, né? Pedro Raul. Mas, cara, o Hector Hernandes, eu não vejo futebol naquele cara. Eu vi ele jogando, cara, não dá. Ele joga ruim demais, cara. Não tem como. Lembrando também, galera, que hoje tem o jogo da Libertadores, o jogo de volta, né? Contra a Universidade Central, a gente empatou na casa deles, né? Hoje o jogo é às 9h30 da noite, tá bom? Deixa seu placar aí, tá? Nos comentários o que você acha. Cara, eu vou deixar minha opinião aqui, tá? O meu placar vai ser 5-0 fora o show, porque não tem como não ganhar desse time, galera. Não tem como. A gente de casa cheia, lotado, jogando em casa, não tem como. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa nos comentários o que você acha aí, tá? Vamos debater um pouco, tá? Deixa seu like, tá? Que é muito importante, tá? Para ajudar o canal, para me continuar, me incentivar, trazendo mais notícias e vídeos para você do Corinthians, tá bom, galera? E se inscreve no canal também e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!